Seguimos. Pergunta 75, faz Kardec. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem a inteligência? Resposta dos espíritos: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. E vamos falar bem disso. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais seguranças do que a razão. Nunca se transvia. Meus amigos, vamos imaginar uma construção, né? Um prédio que vai se iniciar num terreno a ser construído. O que são feitos? O que é feito primeiro para que a gente possa levantar toda aquela estrutura, né, de um prédio? Primeira coisa que é feito no solo são os alicerces, né? Para que toda aquela estrutura depois venha a ser colocada em cima. E esse alicerce, todos nós sabemos que é o que vai sustentar aquela estrutura toda que ficará aparente às nossas vistas, né? Passamos em frente a um terreno, não vimos nada. Passamos em frente a um terreno, está construído o alicerce, não conseguimos observar, talvez. E quando se é construído o prédio, a gente olha fisicamente só para aquilo ali. E muitas das vezes a gente se esquece do que está por trás daquilo tudo, né? Para que aquilo se mantenha firme, em pé. E o instinto, ele é esse alicerce, que aqui a gente não consegue ver, né? Mas ele nos acompanha desde a nossa criação, como já falamos, né? E ele não vai diminuir conforme nós fomos evoluindo a inteligência, né? Vamos aqui fazer uma analogia de um prédio em construção. Ele está ali, mora um morador, sendo que dá capacidade para 300. Aquele alicerce ele foi construído para 300. Vamos imaginar que aquela inteligência, aquela pessoa que mora ali é uma inteligência, só que serve para mais outras inteligências. Vão ter 300 moradores ali. Vamos imaginar que essa uma inteligência que só estava lá no começo, ela seria nós lá atrás ainda, sem a inteligência. Era muito pouca. E conforme a gente vai adquirindo, né? E vamos aí botar isso nos moradores, conforme você vai preenchendo, você vai ganhando mais em inteligência. Então é mais ou menos isso. Ela vai aguentar. Aquele alicerce ele foi feito para todas as etapas que foi nos destinados, né? E conforme a gente vai construindo, ela só fica escondida através de toda essa construção, um instinto. Mas ela é uma ferramenta imprescindível a nós. Isso a gente não pode ter dúvida. O instinto, ele nos ajuda nas soluções que temos que encontrar no nosso caminhar. O instinto, ele é a nossa base. Sem ela, ou se por acaso, como ele cita ali, se ela diminuísse, nos deixaria, vamos dizer assim, meio sem rumo. Tomaríamos decisões baseadas só no nosso plano material, na nossa razão, que muitas vezes, e a gente vai falar mais na frente, nós que muitas das vezes, né, desprezamos o instinto, como espíritos nos mostram. E esse instinto, ele é a reação do nosso corpo físico
alguma situação que normalmente se dá em perigo, né? Acaba que nós não temos muito controle sobre essas reações. Ela acontece e ponto final. Nós não temos como controlar muito isso, é, como é que se assim, fisicamente, né? Ela vai vir. A gente tem algumas técnicas, mas aí a gente precisa da razão. E quando diz que ela nos conduz ao bem, sim, ela nos conduz para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência das espécies. E aí que tem o ponto que deveríamos olhar mais para essas manifestações e com a nossa razão e com a nossa inteligência as controlar melhor. O instinto, ele nunca se transvia, ele nunca se engana, porque ele vem de uma reação automática. O animal, né? E nós, homens, nascemos com ela e agimos por necessidade de sobrevivência física, sobrevivência material. Se não as tivesse, como já falamos, não teríamos medos. E aí estaríamos fadados a erros que nos levariam a atos que prejudicariam nosso corpo, nossa sobrevivência aqui. E a gente precisa disso. Por isso que Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, nos deu mais essa ferramenta, mais que assim, mais para que assim, né, pudéssemos sobreviver e poder ter melhores chances em nossas passagens nesse caminho evolutivo que nos encontramos a todo tempo. Quando nós desencarnamos, né, e deixamos aqui esse corpo físico, essa carcaça, lembrei do meu avô quando ele falava isso, né, que isso aqui é só uma carcaça que a gente carrega para que a gente possa desfrutar do que o mundo material exige e nos entrega, né? Carregarmos conosco, não vamos carregar conosco a inteligência e também só vamos, desculpa meus irmãos, só vamos carregar conosco quando a gente largar ele a nossa inteligência e também as nossas características, nossos instintos, porque o instinto também é uma espécie de inteligência. O instinto ele não é baseado na razão, está baseado na nossa sobrevivência. E como tudo é perfeito, como tudo foi feito tão minuciosamente pensado, só uma inteligência suprema, só um criador, um arquiteto conhecedor de seu projeto para saber tudo o que precisamos no mundo, nos multiversos e o que precisamos para a nossa sobrevivência, para o nosso caminhar evolutivo. Lembremos, instinto nunca se engane. Refletimos.